pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo parte desse grandioso projeto, né? É com muito prazer, muita honra que eu estou fazendo parte dessa equipe maravilhosa, que podemos levar um pouco mais de conhecimento para vocês e ajudá-los aí, né? Na sua formação e principalmente na prova do Enem. Bom, moçada, eu sou a professora Geisa Marques, eu sou professora de História, e com vocês agora eu vou trabalhar a História 1, ou seja, História Geral. Nós vamos dar prioridade aos conteúdos, né, que o Enem privilegia dentro da História Geral. Então a gente vai preferir fazer o quê? Nós vamos seguir esses últimos vestibulares. Eu selecionei alguns exercícios que eu julguei mais importantes, né, e que trazem conteúdos definidos dentro da História Geral. Então, a partir deles, eu selecionei os conteúdos que são conteúdos, né, que vêm mais repetidos nos últimos Enems, principalmente de 2015 para cá, tá? Então, eu foquei bastante nisso. Então, dentro dessas prioridades, eu selecionei alguns conteúdos que nós vamos trabalhar. Primeiro, eu vou trabalhar a teoria e depois, né, numa segunda aula, a gente vai trabalhar as atividades, os exercícios. Tá bom? Então, o primeiro assunto nosso é sobre introdução aos estudos históricos. Este é um dos assuntos que o Enem costuma trazer. Não só dentro de história, porque vocês sabem que o Enem ele busca a interdisciplinaridade, né? Então, esse conteúdo ele aparece muito junto com filosofia, junto com sociologia, né? E é um assunto que é muito tratado. Ele vem muito repetido nas questões dessas últimas provas. Então, este é um dos assuntos que nós vamos dar ênfase. Tá bom? Então, nós vamos começar pelo início da história, né? A introdução aos estudos históricos. Outra coisa, moçada, que eu esqueci de falar para vocês aqui. Seria interessante que vocês se inscrevessem, né, no Pré-ENEM Digital. Que vocês pudessem entrar, fazer a inscrição de vocês, tá? Para que vocês possam ter acesso, né, a todas as notícias a respeito do curso, as aulas, né, o que vai ser tratado, os dias, né? Para que você não perca nada, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Do que se trata a introdução aos estudos históricos? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer uma prova de Enem são as habilidades e as competências, né? A gente não pode deixar em nenhum momento de visualizar isso. Todas as atividades que eu for resolver, né, que eu estiver lá ao meu alcance para eu poder estar lendo, para eu poder estar discutindo, eu vou precisar de quê? De lembrar sempre disso, qual que é a competência e a habilidade que aquela atividade está me pedindo. Então, as competências são 6 no geral, né? São 6 competências lá, com várias habilidades. Aqui, neste assunto nosso, eu selecionei as que são correspondentes ao assunto que nós vamos tratar. Então, nós colocamos aqui, dentro da competência 1 e dentro da competência 4, as habilidades afins de cada um dos conteúdos. Quando a gente for resolver os exercícios, eu falo para vocês, né? O que está relacionado, qual que é a habilidade que aquele exercício está pedindo. Tudo bem? Então, continuando. Olha só, um primeiro momento nós vamos trabalhar sobre o que é história. Para que estudar história? Qual que é a importância da história, né, na humanidade? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito. O que significa a palavra história? Então, a história, né, como a gente conhece hoje, a ciência histórica, ela nasceu no século XIX. Mas antes, muito antes, né, dela existir como ciência, ela já existia de fato. A história nasceu na Grécia Antiga, e Heródoto e Tucídides são considerados os pais da história. Foram eles os primeiros a analisar um fato e para quê? Para imortalizar, né? Para poder transformar aquilo em algo que as pessoas na posteridade pudessem conhecer o assunto. Eles foram os primeiros a fazer uma análise de um fato, contar aquele fato, analisar ele, né? As causas, a evolução, as consequências, tá? Então, o que é história, né? Então, para nós, a partir do século XIX, a história é aquela ciência que se preocupa em estudar o passado. Mas para que eu estudar o passado? É porque no presente nós temos muitas inquietações, nós temos muitas dúvidas de muitas coisas que acontecem ao nosso redor ou conosco mesmo. E para a gente conhecer, para a gente poder descobrir, né, o que está me afligindo, tudo que eu quero saber, eu preciso voltar ao passado. Então, o objeto de estudo da história, na verdade, é o homem, né? O homem como ser social. Mas a história, ela se preocupa em estudar o passado para poder responder às inquietações do presente. Então,
A história não estuda o presente, porque não tem como você estudar presente, porque a história, né, no caso, ela não está lendo sorte, né? A história é uma ciência, tá? E isso, desde o século XIX, ela já é considerada, né, uma ciência de grande importância, né? Então, ela como ciência, ela vai buscar fazer análise dos fatos sociais e alguns desses fatos vão se tornar fatos históricos grandiosos. Então, olha só o conceito de história, né? Dá uma visualizada aqui, por favor, na tela. Olha o que eu peguei 2 conceitos que eu julgo os mais importantes, né? Olha aí, é a ciência que estuda a mudança, estuda a vida humana através do tempo, estuda o que os homens fizeram, pensaram ou sentiram enquanto seres sociais. O homem é um ser social, né? Estuda o processo de transformação onde todos os homens são agentes das constantes mudanças que ocorrem, ou seja, dentro do processo histórico. O que é o processo histórico? O processo histórico são todos os fatos em conjunto que começam com o surgimento da humanidade há mais ou menos 5 milhões de anos atrás até hoje. Então, desde que os nossos ancestrais surgiram até hoje, o conjunto dessas transformações nós chamamos de processo histórico. Então, a história se propõe a desvendar esses fatos, os mais importantes, aqueles que promovem transformações significativas, né, que mudam o andamento da história a nível mundial, certo? Então, isso é história e esses são os seus objetivos, tá? Bom, o termo história. Aonde nasceu esse termo? Então, esse termo ele nasceu na Grécia Antiga, né? Como eu disse para vocês, quem é considerado o pai da história é o Heródoto e o Tucídides, né? Eles foram os primeiros a usar esse termo, né, história, para poder analisar um determinado fato. O Heródoto, por exemplo, né, ele narrou as guerras médicas, que a gente vai estudar, né, daqui a alguns dias. As guerras médicas foram as guerras travadas entre os gregos e os persas, tá? E então ele vai narrar essa guerra de uma forma como ninguém nunca tinha feito antes, né? Como assim? Ele vai explicar as causas, como é que a guerra aconteceu, quais foram as consequências dessa guerra para a Grécia, né, e para a Pérsia Antiga, certo? Então é daí que nasce, né, a história propriamente dita. Mas a história como a gente conhece hoje, como ciência metodológica, só a partir da segunda metade do século XIX, tá bom? Bom, o agente da história é o homem, né? Ele é o fazedor da história. Quer dizer, é o nosso objeto principal de estudo, certo? Por quê? Porque o homem é um ser social. Quando a gente entrar na pré-história, a gente vai ver por quê. Olha aqui. Bom, quando os historiadores, né, vão fazer a narração de um fato histórico, é óbvio que ele precisa de dados para poder fazer a narração desse fato, né? Ele vai estudar um fato que aconteceu há 300 anos atrás. Como é que ele vai estudar esse fato e vai reescrever esse fato? Então, ele vai utilizar o que a gente chama de vestígios, né? Então, os vestígios são todo tipo de documento que ele consegue encontrar e que ajuda ele a reconstruir aquele fato. E é óbvio que ele não vai trabalhar sozinho, o historiador ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a ajuda de arqueólogos, de paleontólogos, de geógrafos, né? E de inúmeros outros cientistas que colaboram para que aquele fato seja provado como um fato científico, né? Porque o que o historiador conta, o que ele fala, é algo baseado na ciência, né? Então ele não chega aqui e conta uma história da cabeça dele, não existe isso. Ele precisa ter provas daquilo que ele está analisando, daquele fato que ele está narrando. Então ele tem que provar isso. Por isso que ele vai contar com esses outros cientistas que a gente chama de ciências auxiliares da história. Então esses vestígios, que é o conjunto desses documentos, eles são classificados em vestígios arqueológicos, escritos e orais, né? O que seria um vestígio arqueológico? Olha aí. Os fósseis, né, restos de animais, utensílios domésticos, ruínas de templos, palácios, cemitérios, esculturas, pinturas, cerâmicas, moedas, medalhas, armas, né? Uma infinidade de objetos que existem, né, e que são considerados vestígios arqueológicos, são materiais. Os vestígios escritos. Tudo aquilo que você encontra escrito, né? Obviamente que códigos, decretos, tratados, constituições, leis, editais, relatórios, registros civis, memórias, crônicas, às vezes cartas, né? Bilhetes que foram encontrados, muitas vezes, né, uma agenda que foi encontrada de alguém,
né? Tudo isso que vale como documento histórico, desde que o historiador esteja fazendo o estudo daquele fato. Então, tudo que ele vai recolhendo, ele vai catalogando, e com a ajuda de outros cientistas, ele vai formando uma espécie de quebra-cabeça, né? E ali ele vai reconstruindo o fato. Então, os vestígios podem ser arqueológicos, principalmente se for tratar da gente estudar a pré-história, que é o período antes da escrita, né? Então, os vestígios que ele vai estudar para reconstruir a pré-história são só vestígios arqueológicos. Por quê? Porque o homem da pré-história não escrevia, né? Bom, mas e aí? Eu estou estudando a partir da descoberta da escrita. Então, eu vou usar os vestígios arqueológicos, eu vou usar os vestígios escritos que eu vou encontrar. E se não for um fato muito antigo, né, e que tem aí menos de 100 anos, eu posso, inclusive, incluir estudos orais. Por quê? Porque eu posso ir ali e estar, né, de repente, conversando com alguém, entrando em contato, né, fazendo uma pesquisa com as pessoas que sobreviveram, né, de repente de uma guerra, ou de um confronto, ou de uma rebelião, e aí narrando o fato a partir desses contos, né, ou do que a pessoa está contando, né, porque ali eu estou fazendo uma reportagem, eu estou reportando aquilo de alguém que sobreviveu àquele fato que eu estou contando. Então, os vestígios orais, né, eles são tradições, são lendas, são mitos, são fábulas, são narrações poéticas, né, canções populares. Tudo isso pode ser, né, através da oralidade de alguém que está vivo ainda, tá? Então, os historiadores, eles vão usar inúmeros vestígios para poder reconstruir o fato, tá? O fato histórico, ele é o objeto de estudo da história, quer dizer, para eu escrever a história, eu tenho que ter um fato, tem que ter acontecido alguma coisa. Ela tem que ser tido, ela é um fato social, mas tem que ser um fato social relevante, que promova uma grande transformação. Vou dar um exemplo aqui. A Revolução Francesa, 1789. Por que a Revolução Francesa é um marco tão importante? Porque depois da Revolução Francesa, nunca mais, né, vai se aceitar com naturalidade os governos absolutos. Então, a Revolução Francesa ela é um marco que coloca fim à Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea. Ela coloca fim, né, ao absolutismo e vai criar os estados liberais. A partir daí, todos os países, inicialmente os países europeus e depois os outros países dos outros continentes, vão adotando, né, o liberalismo como forma, como regime político, certo? Então, ela é um marco por isso. Por quê? Porque começou na França, mas se transformou num fato mundial. Por quê? Porque vai servir de exemplo e aí os outros países vão adotar a mesma postura. Entendeu? Então, é um fato social, mas que se transformou num fato histórico importante, né? Que promoveu uma mudança, uma ruptura na história, tá? E aí, quando promove essa ruptura, ela é irreversível, né? Não vai voltar mais ao que era antes. Tudo bem? Bom, e aqui também a gente vai falar um pouquinho da cultura. O homem, ele é um ser cultural. Nós somos seres culturais, né? O que é isso? O que é cultura? Olha aí. São as diversas formas naturais e espirituais com que os indivíduos de um grupo se manifestam, né? Como eles se comunicam. É tudo aquilo que o homem faz e demonstra através do seu conhecimento, né? Então, a cultura, ela é transmitida através de vias simbólicas, né? De geração para geração. É o conjunto do conhecimento humano, né? O homem, como ele, o que ele sente, o que ele produz, o que ele escreve, né, o que ele pinta, o que ele esculpe, né, o que ele produz como, por exemplo, um objeto, né, ou o que ele faz como uma comida, né, ou como ele fabrica uma roupa, né, tudo isso pode fazer parte da cultura dele. Por quê? Porque ele está demonstrando, através daquele objeto, o conhecimento que ele adquiriu. Então, a cultura é esse conjunto, né, dos conhecimentos humanos que serão transmitidos através da vivência humana, através da produção humana. Tudo aquilo que o homem produz faz parte da cultura dele, do conhecimento dele, tá? Então, o homem é um ser cultural, ele produz cultura, ele produz objetos, ele produz ideias, né? E, obviamente, que essas ideias estão diretamente relacionadas à necessidade de sobrevivência dele. À medida que ele vai transformando o ambiente que ele vive, né, ele vai fazendo cultura. E isso vai identificando ele em uma determinada região, em um determinado local, tá? Então, a partir dos seus conhecimentos, né, do seu saber fazer,
ele vai se identificando enquanto ser cultural, ele vai transformando a natureza, e a natureza, obviamente, vai transformando esse ser, né? E vice-versa. Bom, o que é patrimônio cultural? Olha só, o patrimônio cultural é o conjunto de tudo aquilo que o homem produziu, né? De toda a cultura que ele produziu, tá? Então, abrange o quê? Todas as manifestações culturais que esse homem produz ao longo da vida dele, tá? A musicalidade dele faz parte, né, do patrimônio cultural, a culinária faz parte disso, né? As danças, a forma desse homem interagir, né? A sua fala, tudo isso faz parte do patrimônio cultural. Então, olha só, o patrimônio cultural, ele é esse conjunto, né, dessas manifestações da cultura humana e que é demonstrado através dos usos e costumes desse nosso ser, que é o homem, né, que nós somos os seres culturais. Então, olha só, então os historiadores, eles classificam o patrimônio cultural como o conjunto dos saberes, né? Do saber fazer e daquilo que ele vai manifestar a partir do conhecimento dele, tá? Bom, e o patrimônio cultural, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser material, ele pode ser imaterial. Se for um patrimônio material, faz parte do quê? De tudo aquilo que é matéria, aquilo que eu pego, né? Aquilo que eu posso manipular. Então, assim, aqui nós temos os exemplos. Uma igreja desce, uma pirâmide, né? Tudo isso são fontes arqueológicas materiais e faz parte do patrimônio cultural, né? Nós temos aqui outro objeto aqui, essa pedra aqui, a pedra furada, né? Também se tornou um patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Porque classifica e identifica, né, as primeiras civilizações que viveram aqui no Piauí, né? Então, elas são civilizações consideradas pré-históricas. Então, isso é um patrimônio material, né? Faz parte do quê? Da cultura humana. Foi os vestígios que esses nossos ancestrais deixaram a partir do conhecimento daquilo que eles produziram. E o patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é aquilo que eu não toco, né? Que não é matéria, mas que faz parte da minha cultura, do meu saber. A dança, a música, certo? A culinária, né? As manifestações, os mitos, as lendas que subsistem, às vezes, muitas vezes, né, elas continuam existindo em determinada localidade, igual isso é muito comum aqui, né, na nossa região aqui, dos homens ribeirinhos, né, aqui em Cuiabá, nas margens do rio Cuiabá, descendo aí para Santo Antônio do Leveger, nós temos toda essa cultura viva, né? Essas pessoas, elas guardam um linguajar próprio, uma forma própria de viver. Então, isso faz parte da cultura imaterial, porque identifica aquela pessoa naquela região, né? Porque ele expressa, através da sua musicalidade, através da sua dança, através da sua culinária, aquilo que ele aprendeu, né? Aquilo que ele construiu para poder sobreviver naquele ambiente, tá? Então, isso tudo, o conjunto disso tudo, nós chamamos de patrimônio cultural. E é muito importante, e o Enem costuma cobrar muito isso. E aí ele vai misturar história com arte, né? Sempre ele vai pegar uma questão de história e vai fazer uma pergunta de artes em relação a isso. Bom, e dentro da história ainda, como é que a gente estuda a história, né? Quando a história foi classificada como uma ciência, então ela foi... eles arrumaram um método, né, para poder explicar esses fatos, o conjunto desses fatos que explicam a existência desde o surgimento da humanidade até hoje. Então, isso é muito tempo, né? Se você pegar aí 4 a 5 milhões de anos atrás até hoje, é um tempo muito extenso. Então, didaticamente, resolveu-se que eles iriam criar um processo histórico e iria dividi-lo. O processo histórico também é chamado de linha do tempo, né? E aí costumou-se, né, isso é didático, tá? Convencionou-se dividir o processo histórico em duas fases, tá? A primeira fase a gente chama de pré-história, que é o período anterior à escrita. E a segunda fase a gente chama de história, que é o período posterior à escrita. E convencionou-se ainda a subdividir esses períodos. Então, olha aqui, a pré-história, a gente costuma subdividir a pré-história na Idade da Pedra. Dentro da Idade da Pedra a gente tem o Paleolítico e Neolítico. E a Idade dos Metais.
Então, isso costuma cair muito nas questões de vestibulares do Enem, né? Essa periodização, tá? Ele vai vir dentro de um texto, né? Para você classificar os períodos. Aí ele vai misturar matemática, né? Com química, porque as questões, geralmente, elas buscam essa interdisciplinaridade, tá? A história. A história, ela costuma ser dividida em antiga, média, moderna e contemporânea, que é o período, né? Que começa lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo e vem até hoje. A idade contemporânea é o período que nós estamos vivendo, né? É essa fase, este momento aqui. Ah, quando que vai acabar, professor? Pode acabar agora com essa pandemia, né? A gente não sabe. Deus queira que não, né? E se acabar também, começar um novo tempo que seja muito melhor do que o da agora, né? Óbvio. Então, gente, quando a gente estuda a história como ciência, então a gente estuda a história a partir desse processo. Então, foi convenção dividir esse processo em pré-história e história. E classificá-lo desta forma que nós colocamos aqui, tá? E a gente vai ver isso aqui, né? Na linha do tempo, tá? Nessa linha do tempo, olha só, que eu mostrei ali para vocês, né, a tela anterior, e aqui tem o desenho da linha para poder demonstrar para vocês essa classificação didática que a história faz. Essa linha do tempo, gente, ela é eurocêntrica, né, ela é baseada na história da Europa. Aí existem muitas críticas, né, muitos historiadores fazem críticas em relação a essa linha. Por quê? Porque ela é eurocêntrica, porque ela baseia a história a partir da história dos europeus. Mas, se a gente pensar por um outro lado, ela é muito prática para nós. Por quê? Porque através dela a gente consegue resumir muitos os fatos e a gente consegue fazer relações históricas mais precisas, né? Então, a gente só usa ela porque a gente tem noção de que ela é eurocêntrica e dentro dela a gente pode acrescentar algumas civilizações que não são colocadas aqui. Mas a gente tem que ter essa visão. Tá? Então, por isso que a gente usa esse recurso didático, que é um recurso didático que a gente tem para poder ver muitos conteúdos em pouco tempo, que é o que o Enem exige da gente, né? Então, a gente tem muito pouco tempo para poder revisar esse tanto de conteúdo. E essa linha do tempo é uma didática boa para isso, tá? Então, olha aqui, ó. Esse período aqui, anterior a 4.000 anos antes de Cristo, a gente chama de pré-história, que eu mostrei na tela anterior. E depois, na próxima aula, quando a gente for estudar a pré-história já de fato, né, isso a gente vai estudar só esse assunto aqui, aí a gente vai ver uma nova linha do tempo fazendo a divisão da pré-história em idade da pedra e idade dos metais. Tudo bem? E aqui nós temos a divisão da história, né? A idade antiga é o período que a gente estuda as grandes civilizações. As civilizações do Oriente Próximo, né? Ou Oriente Médio, tá? Que segundo o eurocentrismo são as primeiras. Essas civilizações pelos europeus são consideradas mais antigas. Quais são elas? O Egito, a Mesopotâmia, os hebreus antigos, a antiga Palestina, a Fenícia e a Pérsia. E aí a gente estuda as civilizações mais jovens, que são as civilizações clássicas, Grécia e Roma. Então a Idade Antiga é o período, tá, que a gente estuda a formação das grandes civilizações. Né? A gente vai estudar as civilizações do Oriente Próximo e as civilizações do Ocidente, no caso é europeu, né? E a Idade Antiga também, ela é utilizada para marcar esse ano aqui, você está vendo o ano 1? Ano 1 do calendário cristão, porque nós seguimos o calendário cristão para poder escrever essa linha do tempo. Toda essa datação aqui é antes de Cristo, depois de Cristo, certo? Então, a Idade Antiga é o período que vai de 4.000 anos antes de Cristo, né, quando os homens começam a escrever. A escrita mais antiga é a cuneiforme, é uma escrita da Mesopotâmia. A Mesopotâmia hoje é o Iraque, tá? Então, vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. 476 foi a queda de Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente, que a gente vai estudar isso lá na frente. Aí vem a Idade Média. A Idade Média, ela é o período do meio, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, né? Do século V ao século XV, ó. 476, queda de Roma. 1453, queda de Constantinopla. Queda do Império Romano do Ocidente. Queda do Império Romano do Oriente. A Idade Média, o que a gente estuda na Idade Média? A gente estuda as transformações que ocorreram do lado ocidental do Império Romano e as transformações que ocorreram do lado oriental do Império Romano. Do lado ocidental, eu vou estudar a formação, o apogeu e a decadência do feudalismo. E do lado oriental, eu vou estudar Império Bizantino e Império Árabe.
Então é isso que eu estudo na Idade Média, eu não estudo só feudalismo, tá? Como muita gente pensa. A Idade Moderna. A Idade Moderna é o período que vai do século XV ao século XVIII, tá? Tudo isso dentro da era cristã. E esse período, ele marca o quê? Ele começa com o antigo regime e marca as grandes revoluções burguesas. Então aqui a gente vai estudar absolutismo, mercantilismo, grandes navegações, reforma protestante, iluminismo, revolução inglesa, né? Revolução industrial, primeira fase, e a gente vai estudar a Revolução Francesa. E aí vem a Idade Contemporânea, que é o período que começa com a Revolução Francesa e vem até hoje. Aqui a gente vai estudar as revoluções liberais europeias, a gente vai estudar a unificação da Itália e Alemanha, a gente vai estudar imperialismo, Primeira Guerra, né, os regimes totalitários, crise de 29, Segunda Guerra, Guerra Fria, tá? Que são todos esses assuntos que são pertinentes ao período que vai, né, do final do século XVIII até hoje. Tudo bem, moçada? Então aqui, olha, a gente termina a nossa primeira aula, tá? E quando a gente retornar, eu retorno para fazer os exercícios relacionados a este conteúdo que a gente acabou de ver, tá bom? E eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. Um beijo para todos vocês, usem máscara e fiquem em casa. Beijinho.